Olá, eu sou o Bente e você está ouvindo Por Trás do Disco, do podcast Vamos Falar sobre Música. Em 2018, o mineiro Benti lançou Era 2. Suas canções de amor misturando viola caipira e música alternativa deixaram claro qual era o universo do artista. Em 2021, ele lançou Logo Ali, trabalho realizado com apoio da Natura Musical e produzido em meio a uma pandemia mundial. Esse segundo disco expande os universos sonoros e temáticos de Benti e coloca sua verve pop mais à frente, em misturas ousadas que versam sobre solidão, amor, relações e pertencimento. No Por Trás do Disco de hoje, além de receber o Benti, a gente também recebe o Rick Sampaio, que já é praticamente da família do podcast, pra gente conversar um pouco mais sobre esse trabalho tão delicado e tão bonito. É um prazer ter vocês aqui hoje, meninos. Obrigado. Já tô chorando com a introdução. Eu fico feliz também com a maneira como você me colocou, me apresentou, já quase como da família do Vamos Falar sobre Música. Vou passar, inclusive, ali no RH para já pedir o meu cheque. Pode ser? Eles não estão fazendo cheque nenhum, gente. O governo não liberou. Parece que não vai ter nada hoje. Não vai ter nem lanchinho hoje na gravação. Não saiu o PROAC, não saiu nada, gente. Não teve nada, não teve um edital. É bem interessante que estamos os três reunidos aqui, porque quando o disco saiu, a gente fez um Spaces no Twitter comentando as primeiras impressões do disco. E eu acho interessante a gente se reunir de novo e poder falar agora que o disco já tem um certo tempo de vida, digamos assim, e que nós mesmos já podemos escutar mais vezes e ter outras relações com esse disco. E aí eu queria te perguntar, Benti, para começar, como foi a produção desse trabalho? Já que a gente estava num espaço de pandemia mundial, você estava distante das pessoas, mas mesmo assim você conseguiu reunir uma gama de artistas e de profissionais no seu entorno. Eu queria que você contasse pra gente como foi esse processo. Foi um processo muito vasto. Assim, a quantidade de pessoas envolvidas no disco é muito megalomaníaca, né? Eu estava até tentando pensar esses dias em alguma entrevista que eu dei, em que momento que o projeto ficou tão megalomaníaco, mas eu acho que tem a ver com o apoio da Natura e também com um tempo a mais que o disco teve. No cronograma inicial era para o disco ter saído no fim do ano passado. Ia sair um disco chamado Logo Ali, no final do ano passado. Que, obviamente, se não tivesse rolado a pandemia, ia ser um disco totalmente diferente. Talvez com algumas das mesmas músicas, mas enfim. Os atrasos dos cronogramas e eu ter ficado alguns meses no ano passado obrigado a ficar parado, né? Quando todos os shows caíram, eu fugi pra roça, né? Fiquei lá no interior de Minas bastante tempo, antes de ir pra BH, para começar as gravações e tal. Então, esse respiro, assim, foi muito importante para moldar. E eu me deixei levar, assim, pelo que cada música pedia, assim, em questão de elementos adicionais, assim. A produção, desde quando eu escrevi o projeto para a Natura, era para ser a produção musical entre o Luiz Calil e o Pedro Alteri, que os dois têm referências parecidas, mas são de universos totalmente diferentes, assim. Eu queria muito que esse universo do alternativo grandioso pra caramba do Luiz Calil com a nova MPB grandiosa pra caramba do Pedro Alteri se chocassem, assim, e dessem origem a esse filho, assim. Então, acho que foi um processo muito de entendendo música por música. Acho que cada música tinha uma demanda, cada música tinha um objetivo diferente, e dentro desse resultado final, que era o disco soar o mais coeso possível, com uma narrativa de começo, meio e final, porque eu sou roteirista, então eu sou muito encucado com isso. E analisando, assim, quais pessoas que entram. Eu acho que talvez quem vê numa primeira vista, assim, toda a lista de todos os colaboradores fala, nossa, tem muita gente envolvida, como assim? Mas eu acho que se a pessoa ouvir, entendendo por que cada pessoa tá ali, ela vai sacar por que tem tanta gente, assim. Mas foi um privilégio mesmo que eu tive por ter esse apoio da Natura.
No caso de um eventual terceiro disco meu, eu sei que eu não vou ter grana e eu sei que vai ser super minimalista, assim. Não, eu posso adicionar uma pergunta também, eu acho que já fazendo uma geral, assim. Você mencionou, Benti, essa questão da narrativa, né? A gente já começa o álbum com uma imagem, assim, né? De alguém subindo uma serra. Então é um álbum muito imagético. Você já tinha uma noção de qual seria essa narrativa antes da pandemia? Porque eu imagino que a pandemia e, enfim, a situação política do país, o contexto brasileiro, tudo isso influenciou demais esse álbum e, ao mesmo tempo, tá inserido de alguma forma nessa narrativa. Como que essas coisas dialogaram, assim, essa ideia de narrativa que você tinha antes e o depois da pandemia? Pois é, quando eu escrevi o projeto para o Natura Musical, que já estava lá, o disco se chama Logo Ali, isso no final de 2019, né? Esse Logo Ali era uma iminência de um evento muito grande que muda tudo, ou um evento apocalíptico que destrói tudo, ou um evento utópico que torna tudo melhor. Isso, se puxar o projetinho original, vai estar lá. E aí, começo de 2020, veio o evento apocalíptico, né? Ele estava pronto. Ele estava pronto, a gente estava sentindo que ele estava chegando. Então, no processo desse último ano e meio, esse Logo Ali foi mudando de posição. O Logo Ali acabou virando essa jornada que você tem que fazer até chegar a algum outro lugar. Tipo, esse aguentar, né? Esse caminhar que você não sabe quando chega, né? O Logo Ali é um termo muito mineiro, né? Que é tipo, tá logo ali, só que tá longe pra caramba. Você nunca sabe onde é o Logo Ali, mas você tem que chegar de algum jeito, você tem que aguentar e chegar. Então, eu acho que teve um esforço muito grande assim da minha parte em relação às letras, de não deixar as letras datadas a esse momento que a gente está vivendo, mas deixar muito claro que são letras atravessadas pelo que a gente viveu. Então tá lá mais ou menos explícito essa base do disco, que são experiências pessoais atravessadas por essa sensação de mundo acabando, atravessada por essa sensação de esperança, de desesperança, de buscar refúgio na arte, de buscar refúgio nas outras pessoas. Inclusive, a questão de buscar refúgio na arte é uma coisa que é recorrente no disco, assim. Ele não é um disco só sobre relacionamento, ele tem todas essas nuances de... mesmo as músicas que parecem muito claramente ser só sobre relacionamentos, tem todo um subtexto ali. E tem músicas tipo Canto Cerrado, Do Outro Lado, Não Tava Nos Meus Planos, que aí não são músicas sobre amor nesse sentido mais, tipo, amar, desamar da palavra, né? São músicas sobre realmente existir nesses tempos, assim. E é curioso que, reouvindo o álbum agora, depois, por exemplo, da gente ter ouvido o Meu Coco, do Caetano, parece que tem uma ponte, né? Assim, a gente consegue falar, caramba, são álbuns justamente sobre resistência, e, assim, a gente se apegando à arte, à música, à cultura brasileira, assim, tipo, essas coisas que fortalecem o povo, assim, enquanto identidade. Parece que tem uma linha, né, de conexão, assim, que eu acredito que outros artistas também estejam explorando, né? Tem esse zeitgeist, assim, desde que saiu o Meu Coco, eu tô inclusive sendo muito vocal no Twitter sobre várias coisas assim que eu tô achando que são links, assim, entre o Meu Coco e o Logo Ali. Tanto é que um desses tweets que eu fiz, o perfil do Caetano Veloso deu RT, e eu fiquei super feliz. Tô aí no movimento de fazer o disco chegar nele de alguma forma. Porque é isso, eu do meu jeito tô falando sobre esses temas, assim. Eu acho que uma das coisas muito legais é que o duo de sopro que gravou meu disco é o mesmo que gravou Meu Coco. Tem a Canto Cerrado, né, que começa que agora eu canto e eu não vou lutar sem melodia. Não Vou Deixar, que é uma das músicas-chave ali do Meu Coco. Ele fala, né, eu não vou lembrar exatamente agora o verso, mas eu não vou deixar porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem muito mais. Então essa coisa, tipo, o canto como elemento de luta, né? E
Nossa, eu me perdi um pouquinho na pergunta específica que você fez sobre... Eu acho que nem foi uma pergunta tão clara, mas eu acho que foi justamente assim uma constatação, né? Justamente porque o Renan mencionou de como a gente consegue fazer leituras depois desse tempo, né, do lançamento do álbum, e justamente essa comparação, né, com o álbum do Meu Corpo acabou surgindo pra mim depois de eu ter ouvido, sabe? Eu achei muito curioso. E eu gosto muito que vocês trouxeram isso à tona, porque é uma coisa que eu queria muito, assim, para os próximos meses, que mais pessoas conhecessem o Logo Ali, reconhecessem ele como um disco sobre esse tempo e um disco sobre resistência e etc. Nisso, eu acho interessante quando a gente pensa que, sei lá, desde o disco da Maria Bethânia, eu sinto que em 2021 a gente tem entrado por essa tentativa de encontrar esse Brasil que a gente ama e essas coisas que a gente ama e se encanta no Brasil. E eu acho que isso tem dentro do disco quando você traz essas coisas tão mineiras, do interior, essas coisas. E elas não vêm colocadas num espaço de repetição ou de... olha como isso é diferente, tá ali. Elas vêm como muito verdadeiras pra você e ficam muito pops e muito compreensíveis pra gente enquanto ouvinte. E eu acho que isso é interessante quando a gente pensa nessa nossa tentativa de meio que de resgatar esse Brasil mesmo que é nosso e que a gente meio que se perdeu por tantas outras coisas que nos afastam dele, sabe? Eu acho interessante a gente ter isso feito em música popular por diferentes vozes em diferentes lugares, numa coisa que é meio isso mesmo, meio esse zeitgeist da época, do tempo, mas eu acho que é algo bonito de se pensar, né, e pensar nisso daqui pra frente, como a gente vai conseguir outras coisas a partir disso, né. É um disco muito antropofágico, assim, isso tava lá. Começa pelo fato de ter a viola caipira como base, né? Porque isso é o plot twist máximo, né? Assim, já começa com um plot twist ter a viola caipira como base, porque ainda é uma coisa muito inédita, né? Ainda é uma coisa que pouquíssima gente tá fazendo, e exatamente desse jeito que eu tô fazendo, sou só eu. Então, o meu eu aquariano fica feliz pra caramba falando isso. Tipo, vanguarda. E aí, tem muitos elementos, assim, por exemplo, nas participações ou nos elementos sonoros que entram, por exemplo, tem a Se Entrega, que o riff é um riff que emula pra caramba Bon Iver e Caroline Polachek, mas foi feito com o canto do Saci, que é um passarinho que marcou muito minha infância, assim, que eu acho a melodia muito bonita. Então é uma mistura da minha voz com o canto do Saci, e isso chegando na distorção, que é uma coisa que eu queria chegar perto ali, Bon Iver, Caroline Polachek. Então é isso, tem muitos elementos, assim. A gente poderia ficar falando 4, 5 horas sobre cada detalhe, assim, das músicas, mas tem muito disso, assim, e isso vem muito natural para mim por causa dessa criação minha mesmo, porque apesar de eu ter todo esse rolê, tipo, morar em São Paulo, morar em BH, mas eu sou da roça, eu nasci na roça e eu sou, tá ali inclusive uma coisa que bateu muito meu santo com o Pedro Altério, é porque ele é um cara da roça também, né? Então, acho que o santo da roça bate. É que agora eu canto e eu não vou chorar sem melodia. Então, pra gente entrar de vez falando das faixas do Logo Ali, a gente começa com o Canto Cerrado, que é a abertura, e tem a participação do Paulo Santos, que é um dos membros fundadores do Akit, e que participa tocando diversos instrumentos. E eu acho que traz um pouco disso que a gente estava falando, né, Benti? Que é resgatar esse Brasil que é nosso, das nossas coisas, e que nos tocam de diferentes formas. E eu queria que você falasse um pouco sobre como foi trazer o Paulo para essa música, o que você pensou. O Act foi um dos grandes grupos instrumentais do Brasil, assim, rodou o mundo inteiro tocando, gravou disco com Philip Glass, rodou o mundo tocando com Philip Glass. Para mim, o som do Act sempre estava ali na essência do que é um som mineiro, porque sempre foi muito original, né? É um grupo mineiro que inventava os próprios instrumentos e tinha ali um interesse meu também a Canto Cerrado especificamente é uma música que conversa muito com a obra do Milton Nascimento,
É uma música que é bem esse mix, assim, a Evocação das Montanhas, que é a música de abertura do Anima, do Milton Nascimento, e Perf, que é a música de abertura do Bon Iver, que é o segundo disco do Bon Iver. E também Little Bear, do Guillemot, que é do primeiro disco deles, a música que abre. Enfim, tem essa mix aí. Eu queria fazer uma música de abertura muito grandiosa. E o Paulinho Santos trabalhou com o Milton no Anima. Então, quando surgiu essa oportunidade de chamar ele pra música, assim, eu fiquei muito feliz, porque é isso, esse tipo de elemento que traz de um jeito muito natural aquilo que eu tô querendo falar, da essência do épico de Minas, mas um interior brasileiro no geral, assim. E também eu fiquei muito fanboy no estúdio, na verdade, que eu já tinha visto vários shows do Act. E duas das minhas trilhas sonoras favoritas do cinema nacional são deles, que é do Lavoura Arcaica e do Ensaio sobre a Cegueira. Então, ter é muito chique, assim, tipo, nossa, velho, o Paulinho Santos em duas músicas do disco, que chique, que incrível. Que é isso, é muito bonito que os timbres são tão diferentes que aí eles aparecerem de novo na última música dá muito facilmente esse link de novo para a primeira música, né? Que eu começo com os passos, termino com os passos, enfim. São os elementos muito interessantes. E vamos para a segunda, Livramento, que a letra é uma parceria com a Nina Oliveira. Essa daqui é a música, aquela música fofinha, assim, meio de... Tem um lado fofinho relacionamento, né? É uma música que eu acho que as pessoas, elas já chegam assim, já sentem um toque mais agradável e mais bonitinho aqui, né? É muito o hit, né? Só que aí é o hit que eu tô guardando pra fazer um clipe super produção ano que vem, com elenco global e etc. Mas... inclusive, essa música é um link muito direto assim, com o meu universo caipira e sertanejo. Voltando ainda para Canto Cerrado, o que eu acho legal, que é uma coisa que eu espero ter conseguido assim, no disco inteiro, é que tem muita gente, né, envolvida, eu assino como diretor musical. A Canto Cerrado e a Livramento tem pessoas totalmente diferentes envolvidas em cada uma das músicas. Mas eu gosto como uma encaixa muito bem na outra, assim, e flui. Quando eu fiz essa música, que a Nina deu essa ideia original, que deu o pontapé pra música, ela ficou falando muito, nossa, tem que ser uma sofrência isso. E eu compus a métrica da letra, assim, muito inspirada pela métrica de sertanejo contemporâneo, especialmente pela métrica da Marília Mendonça. Então, essa é uma música que eu queria muito, muito, muito que ela escutasse, assim. Então, enfim, é algo que eu tô trazendo agora, acho que eu tô falando pela primeira vez sobre isso fora da terapia, porque eu ainda tô super abalado, assim, pela morte dela, e é isso, essa música é o meu link mais direto, assim, com o sertanejo. Eu consigo ouvir essa música cantada por cantores sertanejos, só que ao mesmo tempo o arranjo dela é super inspirado por Laura Marley. E aí a gente queria uma sanfona, eu falei, vou chamar o Genesi, por que não? O não a gente já tem. Aí eu convidei o Marcelo Genesi para tocar sanfona na música, e ele se empolgou tanto que acabou virando coprodutor. Isso foi uma coisa que ele fez sem nem falar, assim. Ele, de repente, falou um dia, fiz um monte de coisa na música, me empolguei, gravei piano, gravei assovio, gravei backing vocal. E aí eu falei, cara, que incrível. Isso é uma coisa, assim, que eu sempre falo, desde o Era 2, na verdade, que eu acho que a minha sorte são as músicas. São as músicas que criam essas minhas conexões com essas outras pessoas. É, tipo, a força que as músicas têm e que toca essas pessoas que eu tento chegar através dessas músicas. Então, por exemplo, o Genesi, eu jamais imaginei que ele ia, topar, e 2, ser tão gentil, assim, de se envolver tanto com a música, assim, e realmente tornou parte dele. Ali, a voz dele tá na música inteira, a sanfona tá na música inteira, o piano. Então, é muito bonito, assim. Então, é isso. Ela é uma... Eu acho que ela tem um potencial radiofônico muito absurdo, assim. Eu acho que essa é uma das músicas do disco que a gente teve um esmero muito grande
para fazer, pensando que realmente, nossa, essa aqui é uma música que, dependendo do contexto certo, ela pode me levar para um público muito maior. Sim. E ela tem um refrão ali que é bem... É um refrão doce e delicado, e depois eu fui descobrir, eu acho que aleatoriamente eu caí no tweet, aliás, no seu tweet, mostrando como a música ela foi inspirada em um tweet, foi isso? A música nasceu no Twitter, olha só como eu sou de vanguarda. A música nascida no Twitter, que foi um tweet da Palomina, que ela falando, nossa, o destino das camisetas que os boys emprestam pra gente, depois a gente nunca mais vê eles. Aí a Nina Oliveira postou, elas viram pijama ou pano de chão. Então esse foi o pontapé inicial. Aí eu até comentei embaixo, tem um tweet meu que é um gif da Rihanna tirando óculos assim, e observando em volta. Que é bem assim, eu falei, Nina, eu vou fazer uma música com isso, não é possível. E eu tava com uma ideia já de fazer uma música chamada Livramento há muitos meses, assim, antes de eu começar a fazer de fato, que era pra ser uma coisa meio uma magoazona, assim, bem tango, que é a música com o Johnny Hooker, né? Sim. Uma coisa bem rasgada, tipo, ai, você não presta, você é horrível. Só que quando eu fui fazer a música, quando a música veio e bateu pra mim, foi já um sentimento totalmente diferente, assim. É meio tipo, a gente tá num contexto que tá embaçando tudo, a gente não sabe mais diferenciar tanto as coisas, e eu realmente não sei se é melhor ficar sozinho ou se é melhor correr atrás disso de novo. Então, foi assim que ela veio. Maravilha. Aí a gente chega na terceira música, que é Catastrópicos, com o Jalu, e que ganhou um clipe super bonito e que foi lançada como single antes do lançamento, né? Sim, foi o primeiro single. Eu fui muito nerd, assim, na composição de Catastrópicos. É a minha composição mais difícil, assim, de longe. A estrutura dela... completamente a estrutura, né? Você fica muito perdido. O que tá acontecendo nessa música? A estrutura dela é muito complicada. Tanto é que vai ser um grande desafio fazer ela ao vivo, assim, com a banda. A gente já fez um primeiro show do Logo Ali com banda e a gente resolveu não... Eu fiz acústico, a Catastrópicos. Porque ela... É isso, eu tinha um objetivo do primeiro pro segundo disco, aí muito tendo a ver com os artistas que eu gosto, assim, principalmente gringos, que é como que eu faço esse segundo disco muito mais pop e muito mais complexo ao mesmo tempo que o primeiro. Então, Catastrópicos ter saído como primeiro single foi muito um statement, assim. Que bom que o Jalu topou. Ele acha a música complicada pra caramba, ele reclamou bastante sobre isso. Mas é isso. É uma música que o arranjo é tão ensolarado e rítmico e... as melodias, né, é gancho atrás de gancho. Isso o Pedro Alteri falou bastante. Nossa, é muito complicado, mas é um gancho, aí vem outro gancho, aí vem outro gancho. Então é meio que uma montanha-russa de 4 minutos, que pra mim tem muito a ver, por exemplo, com a minha banda favorita do universo, que é o Mil. O Mil faz muito isso, assim, são músicas muito pop, muito radiofônicas, só que são muito complexas. Então, às vezes, você escuta pela primeira vez uma música do Mil e você fala... Caramba, o que aconteceu? O que passou por cima de mim? Então eu fiquei feliz que as pessoas tiveram essa sensação com a Catastrópicos e puderam ter essa sensação justamente por ter o aval do Jalu ali junto, porque é isso, eu acho que eu não gosto de ser subestimado como ouvinte e eu sinto muita falta de mais gente não subestimando o público, sabe? Então, o que separa um ouvinte de escutar uma música como essa, que tem uma estrutura complexa pra caramba, e gostar, e curtir, e entrar lá na playlist dele? Tipo, a música já tá com mais de 250 mil plays no Spotify, chegou agora o clipe em 100 mil views no YouTube, sabe? E é uma música complexa e é uma música que eu não subestimei quem fosse ouvir. Entrem nessa jornada comigo, sabe? Então... Que bom que o Jalu topou e que é isso, eu sou muito grato mesmo, assim. E é uma música que também foi composta muito pensando no meu universo, encontrando com o do Jalu. Por isso que eu toco a viola caipira
num ritmo mais de guitarrada, por isso que é uma música tão solar, tão tropical, enfim. Sim. E o clipe traz essa química, né, entre vocês, assim, ele ficou muito icônico por isso, eu acredito, assim, existiu quase que é muito focado nessa performance e tem uma fotografia bonita, tem uma presença muito forte de vocês dois ali, o clipe que eu acredito que ele ficou bem marcado, né? Assim, as pessoas gostaram tanto que elas começaram até, tipo, desenhar. Eu vi, assim, muitas fanarts. Sim, nossa, teve clipe. Muita fanart. Foi o clipe, foi um trabalho muito bonito do Doma 02 e que é um clipe que é muito resultado das limitações da pandemia. A gente tinha um roteiro muito diferente. Era para ser um clipe tipo o Bombay do El Guincho. Eu não sei se vocês já viram. Sim, mas cheio de imagens e coisas meio aleatórias, tipo, assim. É um monte de... assim como a estrutura da música é uma grande confusão, era para ser uma sequência de várias imagens, assim, muito pontuais e que meio que se relacionam, meio que não se relacionam. E aí, enfim, limitações da pandemia e não teve como a gente fazer. Mas eu achei incrível a solução, assim, porque eu gosto também, por um lado, de... a gente tá ali naquele cenário, a gente não muda, a gente vai só adicionando elementos, né? Aquela maquiagem absurda de bonita vai aparecendo cada vez mais com as flores e tal, as posições. E aí você consegue prestar mais atenção na música em si. Talvez se fosse um clipe muito complexo junto, as pessoas, sei lá, iam entrar em combustão espontânea, não sei. E vamos pra próxima. Se Entrega, que teve os vocais sintetizados criados pelo... Aliás, os vocais sintetizados criados pelo Rodrigo Kills, do Cyber Kills. Que inclusive me lembra... esses vocais me lembram um pouco aquela pegada meio tropical house. A gente tava ouvindo... Teve uma onda de músicas com esses vocais meio alterados, assim, né? Meio agudos. Isso ficou bem marcado ali no Se Entrega. Pois é, eu gosto muito dessa entrega. Eu acho... eu queria muito que fosse o hit do verão, assim. Queria muito que, tipo, com esses meses de férias aí, etc., praia, piscina... Ela tem uma coisa... Assim. Ela tem uma coisa meio dançante, né? Eu não acho que ela é full dançante, não tem ali uma base de música house, mas, assim, ela tem um toque mais... uma energia, assim, né? Sim. Pois é outra mistura muito doida, né? Porque a base dela é beat de reggaeton e tem esses vocais sintetizados que tipo, é o canto do Saci misturado com a minha voz. Tá ali a viola caipira. Nessa música eu toco a viola com um pedal de guitarra. E aí tem esse arranjo que é incrível, né? Pra mim, esse arranjo traz muito uma pegada música de festival, assim. Mas a gente queria muito... O disco ele tem essa narrativa e a gente fez muito um lado A, que é muito solar e diurno, que vai caminhando pra noite, e o lado B é realmente noite, madrugada dentro, assim. Então, pra mim, assim, entrega, o arranjo dela vai evoluindo como se fosse uma tempestade de verão, assim. É uma tarde de verão ensolarada que vai chegando uma chuva, uma tempestade ali. E eu acho que pelos comentários, pelo feedback que eu já recebi, assim, de bastante gente, eu acho que eu consegui evocar isso, assim. Que é isso, ela tem esse crescendo que passa por diversos climas, assim, mas que no final é muito intenso, assim, e depois fica mais doce de novo. Acho que é uma das minhas músicas mais diretas, assim, em questão de letra. Isso é muito trivia, só de muito fã barra pesada, assim, mas ela é meio que uma parte 2 da Carta ao Marinheiro, que é uma música do primeiro disco. Ambas as músicas eu compus em Ilha Bela. Ambas as músicas são sobre a mesma pessoa, só que em momentos completamente diferentes, assim, da vida. E é isso, essa foi a trivia especialmente pro podcast. Especialmente, gente, pra quem está ouvindo, apoie, porque aqui tem informação de qualidade, viu? Tem uma trivia legal dessa música, que numa das audições que eu fiz antes do disco sair com galera de plataforma de streaming, eu não vou falar de qual foi, mas o editor, assim, fala, nossa, essa Se Entrega
eu não sei que música, eu não sei que estilo é esse. Eu escutei, eu fiquei embasbacado, eu fui escutar de novo, eu falei, o que é isso? Isso é pop? Isso é sertanejo? Isso é eletrônico? Eu não sei o que é isso, mas é bom, eu coloquei lá na playlist com um monte de música gringa. Eu falei, tipo... E, inclusive, eu quero muito, tá vindo muito naturalmente, assim, foi meio paralelo, uma letra em inglês para ser entrega. Então eu quero muito lançar nos próximos meses a versão em inglês dela, porque ela realmente, eu acho que a produção dela não deve absolutamente nada, assim, pra produção gringa. E eu queria muito, tipo, jogar isso no mundo, assim, tipo, tomem aqui essa música em inglês. Aí, gente, mais informação exclusiva pra vocês. Hoje a gente tá revelando muitas coisas pra vocês. A gente chega então em Quando o Sol Sumir, que é a faixa de número 5. E essa tem a participação especial da Fernanda Takai, que vai ganhar um clipe. E também tem a composição em parceria com a Roberta Campos. E ainda tem o Hélio Flanders no trompete. Então tem bastante gente nessa. Sim, eu sempre brinco que essa é o Avengers da nova MPB. Outra coisa que aí foi acontecendo, assim, eu comecei a compor essa música com a Roberta. A ideia veio quando a gente fez um show junto pro Festival Timbre, em Uberlândia, em 2019. E aí eu sempre falava com a Roberta assim, Roberta, eu preciso de uma música de casamento. Eu preciso de uma música que as pessoas vão escutar entrando pra casar. Só que é um disco sobre o fim do mundo, então tem que ser um casamento no fim do mundo. Aí a gente falando, conversando sobre isso e tal. Aí comecinho do ano passado eu tava em Colônia, no Uruguai. Eu tinha acabado de fazer um show em Buenos Aires. Foi meu primeiro show fora do Brasil, esgotado, incrível, amazing. 2020 promete, uau, 2020 será o melhor ano da minha vida. Aí eu tava em Colônia e vendo o pôr do sol, assim, e tipo, pá, veio a música. Veio, tipo, a melodia e uma boa parte da letra. E aí depois mandei pra Roberta, aí ela compôs a parte dela, não sei exatamente quando, mas ela mandou só um ano depois, quando a gente estava gravando na imersão que a gente fez no Gargolândia, que é o estúdio no interior de São Paulo. A maior parte do disco foi gravado no Ilha do Corvo, em BH. E aí, o meu take de voz, que tá na música, inclusive, é um take de voz que eu gravei, tipo, 10 minutos depois de receber a letra da Roberta, assim. E foi um take que todo mundo gostou muito, então ele tá quase inteiro na música, assim, todo mundo emocionado, tipo, nossa, Roberta, incrível, não sei o que. E aí, a ideia original era ter a Roberta na música, só que aí ela lançou disco muito próximo do meu, e a gente já sabia disso há um bom tempo. Então começou essa busca por outra voz, e eu achei absolutamente extraordinário que tenha rolado com a Fernanda Takai, porque por mais que ela não seja mineira de nascença, ela é mineira de alma, né? Ela ali, hors concours de mineiridade. As pessoas acreditam que ela é mineira, isso eu adoro. Sim, e assim como a Roberta, né? Que é mineira. Eu sou muito fã do Pato Fu, sou muito fã da Fernanda. E então, para mim foi um privilégio absurdo, assim. Até hoje eu escuto a música, assim, assistindo o clipe, né? Porque a Fernanda tá no clipe, tá? Ela é super incrível no clipe. E ela foi super gentil. Eu falo, gente, como assim? Is this real life? E é isso, tipo, foi... Aí o Elinho, ele tava previsto também para participar do disco desde o projeto. Quando eu escrevi o projeto pra Natura, tinha o Jalu e o Elinho. E aí acabou que a música que eu ia fazer com ele como participação de voz não entrou no disco. Foi uma das várias músicas que não estão no disco, assim. Que rolou um Hunger Games de músicas em algum momento. E aí essa não entrou. E aí tem ele tocando trompete, né, Quando o Sol Sumir, que eu acho muito bonito, assim, muito bonito. E a faixa 6 não estava nos meus planos, foi parceria com o Pedro Altério. Essa daqui é uma das minhas favoritas, inclusive é uma daquelas que eu acho que quando eu tava ouvindo pela primeira vez, aliás, uma segunda, terceira vez, eu, tipo, quando você tenta emendar a sua voz junto, cantando junto, eu não conseguia, porque, tipo, eu ficava com aquele nozinho na garganta, sabe? Você não consegue cantar porque a música te faz chorar. Essa é uma delas. Fofo. Esse primeiro show que a gente fez do disco novo foi uma experiência intensa pra mim também, assim.
As músicas são muito intensas, né? E Não Tava Nos Meus Planos, o disco ele foi muito desenhado para ser vinil, então Não Tava Nos Meus Planos é o final do lado A, então ela tem todo esse crescendo épico. O Léo Marques, que é lá do Ilha do Corvo, né, de BH, do estúdio, ele fala que essa música é de avião decolando, que ela tem essa sensação muito grande, assim, tipo de... E eu acho legal que isso tem muito no disco, assim, quando você acha que não tem mais pra onde crescer, aí os arranjos vão e crescem mais ainda. Tanto é que pra mim o clímax mesmo do disco tá lá na faixa 11, mas depois a gente chega lá. E aí tem esses crescendos que vão ficando cada vez maiores até chegar lá. Eu Não Tava Nos Meus Planos foi uma música que a gente fez na imersão no Estúdio Alambari. Eu sempre tive essa vontade, assim, crescendo vendo documentário musical, né? Tipo, a galera se enfia no estúdio no meio do mato, tipo, vamos compor aqui no estúdio. Só que é caro, gente, é muito caro o estúdio. Compor em estúdio é um privilégio muito grande, é para quem pode pagar. Então, como eu podia pagar dessa vez, aí rolou isso, assim, esse movimento de compor essa música. Por isso que ela é assinada, a composição, por mim, pelo Pedro e pelo Calil. Que ela foi uma música ali que nasceu nessa experiência de estúdio. A Bianca Predieri, que grava a bateria no disco, as baterias tipo metade da Bianca Predieri e metade do Calil. A Bianca, para quem não sabe, gravou bateria pro disco da Jadsa também, Olho de Vidro, e tá na banda ao vivo dela também. Ela é uma baterista extraordinária, muito incrível, assim. Ela tá na minha banda também. Aqui, Estúdio SP, 8 de dezembro, vamos lá. O encontro, gente, o encontro. E aí, nossa, ela escutou a música uma vez, assim, e já mandou ver na bateria, tipo, sensacional. E essa música, ela tem 2 BPMs. A pessoa não vai perceber escutando, mas ela tem 2 mudanças de BPM, assim, que super fazem toda a diferença pra gente nesse nível ultra nerd de música e tal, mas e aí pra ao vivo complica mais ainda, assim. Enfim, aí a Bianca tirou de letra, e é uma música muito sobre resignação, assim. A gente fez em fevereiro, né, desse ano, de 2021, eu tava já com o cronograma muito desenhado pro disco mais uma vez, e aí tava vindo a fucking segunda onda, e aí é só essa sensação, tipo, de, mano, é isso. Já tava tudo tão horrível, vai ficar mais horrível ainda. E não tem muito o que fazer, é respirar fundo e sobreviver. Eu acho que é uma música muito sobre isso, assim, sobre incerteza, né? É quase uma paz que vem dessa resignação, assim, tipo, nossa, isso tá totalmente fora do meu controle. É isso. E acho que por isso que ela cresce tanto no final, assim, é muita coisa guardada. Lembra que eu sonhei e te contei um dia que eu te via em Salvador com o amor da tua vida. E esse amor não era eu. Mas alguém que eu conhecia. Tive um pressentimento do tamanho da A gente entra meio que nesse lado B, como você falou, né? E ele começa com esse interlúdio que é Salvador e que tem a participação da Josiara. Eu acho surreal de lindo o encontro da voz de vocês, a forma como tem essa coisa meio de conversa, e eu acho que ela abre muito bem esses caminhos para essas faixas finais que eu vou revelar são as minhas preferidas. Eu gosto muito desse encontro final, a partir daqui como ele cresce e cria um universo meio particular. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse encontro também. Pois esse interlúdio é muito um baque, assim, né, pra segundo lado, assim. Tipo, se a pessoa acha eu acho a primeira metade ensolarada pra caramba, assim, super dançante. Se a pessoa acha a primeira metade melancólica, então ela vai querer morrer na segunda. Porque aí é isso. Esse interlúdio é o baque pra esse lado B, que é muito sobre solidão, que é muito sobre realmente, o mundo está acabando. E aí? Você tem uma corda sombria, né? Tipo, um momento que tem assim, tipo, é um negócio meio assustador ali nessa música, né? É um momento, eu acho que dá um baque mesmo.
Sim, eu vou revelar aqui pros seguidores. Essa música, ela tem um sample muito específico de um artista, de um disco lá de 85, mas que a gente distorceu pra caramba, assim. E tá lá, tipo, como esse elemento fantasma, assim. Mas tem essa coisa de eu falando sobre Salvador numa pegada meio mítica, assim. Por um lado, tem essa presença da Josiara que te traz muito pro sério, né? Tipo, pô, essa pessoa incrível com essa voz incrível recitando isso, então você tá prestando atenção, sabe? Então dá um tom meio mítico para isso. Por outro lado, eu acho que é um comentário meu, assim, muito com uma quase obsessão, assim, da nova MPB com Salvador, sabe? Eu amo Salvador também, eu sou obcecado com Salvador, mas acho que é quase também um comentário sobre, nossa, rola uma obsession, assim. E é isso, esse 1 minuto e pouco da música tem muito dessa dualidade, assim, de comentário, mas também de ser uma coisa que tá se levando muito a sério. Nossa, eu super vou querer agora pegar essa música, diminuir, aumentar a velocidade, no caso, e ver o que eu descubro aí atrás, gente. Eu quero descobrir que música fantasma é essa agora. Tipo música da Xuxa, né? Tipo, coloca no reverso, acelera. Meu Deus, eu fiquei assustado agora, eu preciso descobrir. Eu adoro essas coisas, esses segredinhos. Você não vai conseguir descobrir. Não vou. Ah, mas não vai. Eu vou dar um jeito aqui. Você seja muito fã dessa pessoa, assim, enfim. Você tá subestimando minha capacidade de conhecimento de bandas dos anos 80 e coisas, especialmente se for uma coisa meio dark wave, assim, aquelas coisas meio góticas, eu adoro. Mas tá bom. Vamos pra faixa 8. Vamos pra faixa 8, Habitat, que eu acho que essa talvez seja aquela mais que grita pandemia, né? Sim. E que, ironicamente, eu fiz no final de 2019. Caramba, que loucura. Eu não mudei absolutamente nada na letra dela. Porque, tipo, várias letras, tipo, algumas coisas em várias letras eu mudei, assim. Por exemplo, quando o sol sumia, tinha umas coisas na letra, assim, que eu mudei por causa do contexto de pandemia. Habitat, eu não mudei nada na letra. Então é muito uma coisa, assim, tipo, de nossa... sei lá, eu acho que tem uma coisa na arte... que a arte meio que adivinha determinados movimentos, sabe? Eu sinto muito isso com a Habitat, mas para mim é um bom sinal, assim, de que essa sensação de isolamento, essa sensação de solidão da qual a música fala, não é restrita ao que a gente viveu. É um sentimento muito universal, principalmente muito metropolitano, assim. Então, é isso. E na Habitat, eu tive uma leve obsessão, a gente falando de obsessões, eu tive uma leve obsessão em chegar numa textura muito Phoebe Bridgers, que a Phoebe Bridgers foi a minha grande obsessão da pandemia, e na Habitat eu deixei o Khalil e o Pedro Altério loucos nessa jornada da gente chegar nessa textura que pra mim tem muito do Bon Iver, né? Eu acho que a Phoebe Bridgers também puxou muito isso do The National, do Bon Iver, mas ela faz muito de um jeito dela, que é esse neo-synth folk sujo, né? É um folk com uma sujeira eletrônica, só que é uma sujeira eletrônica muito específica, assim. Então, eu tenho um puta orgulho desse arranjo, assim, da Habitat, de todos do disco, mas desse especificamente por causa disso, assim, porque é um tipo de arranjo que eu gosto muito, que eu fiquei muito orgulhoso de ter conseguido reproduzir, que eu acho que tem a ver com a música, né? Porque também eu acho que não faz sentido, às vezes, a gente tentar forçar algumas coisas, assim, que não tem a ver com a história que a gente está contando, né? E eu acho que super tem a ver com aquele momento, realmente, do disco ficar um pouco mais soturno, assim. E é isso. Esta é a Habitat. Aí na sequência a gente chega em Eu Te Dei Tudo Que Eu Sou, que foi a primeira música composta para esse disco, é isso? Sim, pelo menos é a primeira que eu lembro que sobreviveu, assim. Sim. Engraçado, eu fiz num contexto muito parecido com o que eu tô agora. Eu lembro que foi final de 2018, eu tinha lançado o Era 2, eu fiz o show de lançamento no Sesc, no 24 de maio. Mas eu tava com uma sensação muito grande, assim, de que
faltava muito ainda pro disco. E eu tava com muito medo, assim, tipo, de aquela coisa que eu tinha me entregado tanto pra fazer, morrer na praia. E eu tava em Florianópolis, então essa imagem do oceano, voraz, etc., era muito palpável. E é uma sensação que eu tô sentindo muito agora, assim, que em relação... são contextos diferentes, né? Mas agora, um pouquinho mais de um mês depois que saiu Logo Ali, as pessoas ficam me falando muito, tipo, nossa, uau, o potencial desse disco. E eu fico falando, nossa, eu me entreguei tanto. Foi 1 ano e meio, assim, de trabalho muito milimétrico, de trabalho muito intenso em cima desse disco. Tô muito feliz pelo feedback inicial que ele já teve. Mas, tipo, nossa, será que é o que a indústria musical precisa, assim? Ou esse disco... em quais pessoas que ele vai chegar ainda, sabe? Eu vou conseguir fazer show com ele? Eu vou conseguir chamar a atenção dos programadores que programam os shows, etc. Porque é isso, se você se os programadores não querem fazer seu show, você não faz. É muito cruel nesse sentido. Então, ela tem essa dualidade de ser assim, você pode ler ela como uma música sobre uma sensação de insuficiência dentro de um relacionamento, mas ela é muito sobre a minha sensação de insuficiência em relação à indústria musical como um todo. Eu tenho uma sensação geral de que eu estou me debulhando e entregando uma coisa que é muito milimetricamente pensada e muito intensa e que envolve muito trabalho e que não tem o retorno que poderia ter por diversos motivos. Então é isso. E aí ela tem, falando para um ponto mais de arranjo, ela tem um dos momentos favoritos meus do disco, que é o interlúdio instrumental, assim, que para mim, como roteirista, né, aquela parte é a mais cinematográfica do disco. Eu consigo realmente imaginar muita coisa ali, e as pessoas que gostam muito dessa música, que já me mandaram mensagem falando especificamente sobre essa, sempre trazem essa coisa, tipo, nossa, eu consigo imaginar um filme com essa música. Então é muito grandioso, assim, o arranjo. Enfim, eu tenho... De novo, eu tenho muito orgulho de todos os arranjos, mas esse é, tipo, o jeito que o arranjo cresce, assim, como ele já começa com uma puta orquestrona, assim, eu acho muito massa, muito massa. Maravilha. E a gente vai pra faixa 10, Samba, com participação do duo Avois, e que foi o segundo single do álbum, não foi? Isso, foi o segundo. De nada mais me lembro, só da sensação de rodar. Sim, foi o segundo. Pois é, eu sempre brinco que a Samba, né, com ponto de exclamação, que é o título carinhoso que a gente deu pra ela, foi Samba da Bjork, que é isso, é mais um exemplo dessas misturas doidas do disco, que é uma música que é com a viola caipira, é uma bossinha, né, só que é super inspirada por Bjork, por Arcade Fire, por LCD Sound System. Tem a participação do duo Avois, e é uma participação bem complexa. Eles não só cantam, como eles criam todo um instrumental para a música a partir das vozes. E aí, né, tem todo o rolê do disco Medula da Bjork. Tem o coro ali que é muito inspirado por Pagan Poetry da Bjork. E eu tava, inclusive, ouvindo com um fone novo que eu ganhei. E, tipo, cara, é um fone meio... sabe, que tem aqueles efeitos do surround. E, cara, eu fiquei impressionado, assim. Parecia que eu tava, tipo, no meio de uma atmosfera musical, assim. É uma música que ela tem camadas, ela explora esses dois lados, né? Eu fiquei muito impressionado, assim, com como a música, ela funcionou dentro de uma tecnologia surround, sabe? Legal. Pô, isso é muito legal, porque muita gente me falou nessas últimas semanas, eu ainda não escutei o disco porque eu tô esperando pra escutar com fone quietinho. Mano, coloca no carro, no último volume, coloca numa puta caixa de som, porque o disco, ele tem um arranjo muito grande, assim. Eu não sei, eu acho que... carro, Bente. Os jovens não tem carro. Bota no tem Uber, caixa de som grande. Pede pro cara do Uber tocar, gente. Isso é. Pede pro amigo que tem carro. Mas é muito isso. Eu acho que as pessoas, não sei, talvez as pessoas que nunca escutaram meu som e só enxergam meio de fora, assim,
tem uma ideia do que é a minha música, talvez ache que é uma coisa muito intimista, muito fofinha demais. Então você pega uma música que nem Samba, que tem um arranjo ousado pra caramba. Eu acho que, inclusive, talvez foi meio que um tiro no pé lançar ela como segundo single, porque o arranjo dela é muito complexo, né? Ela tem umas quebras, assim como a Catastrópicos tem quebra de estruturas, a Samba tem quebra no arranjo. Então o arranjo tá sempre indo para um lugar que você não espera. E nessa ideia de ser meio que um carnaval fantasma, assim, é meio que um delírio sobre a solidão, mas sobre também indo ali para a reta final do disco, que é uma reta final muito sobre seguir em frente e continuar caminhando. A Samba é muito esse momento de abraçar a solidão, sabe? De meio que ser uma aceitação eufórica, assim, da solidão e do fim de todas as coisas. E por isso que o final é tão grande também. Tem sintetizadores e sopro e etc. E aquelas muitas vozes se misturando. Mas é isso, assim, é uma música que também eu tenho... Aí tem o clipe, né, que tem um plano sequência, que também é outra coisa, assim, que é muito legal o resultado, mas que veio de uma limitação da pandemia pro projeto ali, mas que eu acho muito massa. E é isso, a Samba, eu acho que a Samba é esse momento que aponta já pro final do disco, assim. Sim. Aí a gente chega na faixa de número 11, que é a penúltima, que é do outro lado, Mantra, Tornado, Grito. E tem a participação do português Moraes. Eu queria entender um pouco como você chegou até ele, como foi essa troca. Pois é, a composição eu assino com o Moraes e com o Barro, né, lá de Recife. Sim. Eu comecei a fazer essa música com o Barro bem quando a pandemia foi declarada. Eu estava começando uma turnê no Nordeste, março do ano passado, quando a pandemia começou. E consegui fazer só o primeiro show, que foi em Recife. Eu coloquei o pé em Recife, todos os outros shows foram cancelados. Aí eu fiquei preso em Recife, eu tava na casa do Barro, e eu sempre faço esse movimento, assim, com amigos músicos, de entregar a viola caipira na mão da pessoa e ver o que ela faz. Inclusive, sou amigo da Lucy Rose, a incrível cantora de folk britânica. E aí, quando ela veio no Brasil, eu muito bragging about, né? Mas é isso, tipo, aí quando teve uma tarde que eu passei com ela, que eu entreguei, assim, a viola pra ela, e eu tenho as melodias gravadas até hoje. Eu super tenho vontade de fazer alguma coisa em cima e só avisar ela, você vai assinar como compositora, tá bom? Eu fiz música. Mas e o Barro começou, e essa música começou a vir muito naturalmente, assim, e só que ela ficou encostada por muitos meses, porque ela é uma música sobre aquele momento inicial ali da pandemia, de não saber o que é o outro lado, né? Mas que, obviamente, é uma letra que pode ser sobre qualquer obstáculo, sobre qualquer momento complicado que você está enfrentando. Mas era uma letra que toda vez que eu começava a revisitar me provocava muita dor. Aí só no começo deste ano, já com... na verdade, em abril, já com o disco indo muito para a reta final, assim, das gravações, eu falei, velho, a do outro lado tem tudo a ver com esse disco, não tem como deixar de fora. E veio muito essa ideia, assim, tipo, de ter um ponto de vista de alguém do outro lado, mais do outro lado possível, né, que é o do outro lado do oceano, que é o outro ponto em comum com o Meu Coco, que, né, o Meu Coco tem a música que é com a Carminho, que eu acho lindo, assim, que as duas músicas são sobre essa dualidade, tipo, de o que cada um tá vendo de um lado do continente, e é um mundo que tá meio que pegando fogo e vai ressurgir alguma coisa. E aí o Moraes, eu convidei ele faz parte de uma banda portuguesa muito emblemática, assim, que é a Linda Martini, e ele super gentil, ele já tocou no Brasil algumas vezes. O disco dele solo, que ele lançou esse ano, na verdade, é produzido pelo Bank, do Bulgarins, então ele tem essa conexão com o Brasil, e foi, acho que, mais tranquilo, assim, de ter ele na música, justamente por ele ter essa relação, assim. E, pô, eu acho essa música muito, muito incrível. Eu tava com medo das pessoas acharem ela experimental demais. Por exemplo, essa é uma música que é
totalmente diferente do que eu fiz no Era 2, né? Ela, tipo, tá vários degraus além, assim, do que eu já tinha feito. E aí muita gente tá me falando que é a música favorita do disco. Inclusive o Johnny Hook, toda uma galera envolvida no disco. Tem muitos portugueses compartilhando a música. Eu tô sempre postando no Instagram, assim, por ter a participação do Moraes, isso eu acho genial. E é isso, ela, pra mim, eu chamo ela carinhosamente de forró do capeta. Que aí, ela é isso, ela começa muito mínima ali, só com a voz, a viola caipira e a viola meio que imitando Rabeca. Quem gravou a viola foi a Kim Assis. Que ela é genial, inclusive acho que tem 4 músicas no disco que tem arranjo de cordas dela. Ela é um gênio, assim. E aí entra um spoken word no meio, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas que eu sempre tive receio, assim, de achar meio, nossa, sei lá, talvez eu ficar meio cafona eu fazendo. Aí teve que vir um texto, assim, muito certo pra eu sentir, assim. E aí, no final, já quando o instrumental já chegou no apocalipse mesmo, entra o Moraes cantando a parte dele, assim, com sotaque PT. E cara, eu acho que tudo encaixa. Eu acho que o mais legal dessa música, que as pessoas que estão curtindo muito reconhecem, é como são elementos muito diferentes e perigosos, né, entre aspas, de colocar junto, assim, e que fazem sentido juntos, assim. E aí é muito também o mérito da produção do Pedro, do Kalil, e também do Jojo, que aí o Jojo, ele é o produtor convidado dessa faixa. O Jojo trabalha com Tágua Tágua, com o Johnny, com o Felipe Cato, e ele é muito massa também, outra pessoa que fazia muito tempo que eu queria trabalhar com. E vem clipe aí, outra revelação pra vocês aí do... E a gente encerra na 12ª faixa De Tanto Esperar, que faz essa conexão com a faixa 1 ali, né? Encerra com aquele som do caminhar. Sim, a De Tanto Esperar é outra música assim, que eu comecei a compor um pouquinho antes da pandemia, foi no fatídico Carnaval de 2020. Foi na mesma época que eu comecei a compor samba. Mas a De Tanto Esperar foi uma letra assim, que mudou muito de peso com a pandemia e que é uma letra sobre querer continuar vivendo, querer viver muita coisa ainda, mesmo que seja numa terra arrasada, assim, ou numa mente arrasada, ou num coração arrasado. Mas ela é uma música muito sobre essa vontade de viver muito, mesmo com tudo em volta estando muito inóspito. Esse é o resumo dela, assim. Aí, o mais legal é que ela quase ficou de fora do disco. Ela ia ser uma das músicas que iam ficar de fora do Hunger Games. E aí, na imersão no Gargolândia, a gente ficou uma madrugada, assim, ouvindo todas as coisas. E o Pedro Altério falou, velho, não, essa música não pode ficar de fora, como assim? Aí a gente foi olhar o BPM, foi um momento eureka, assim. Eu falei, peraí, deixa eu ver o BPM dela. O BPM dela era o mesmo BPM que a da Canto Cerrado. E não foi feito... isso não foi de propósito. Foi acidental. Aí a gente deu um grito assim, tipo, nossa, como assim? Uau, como assim? O Pedro literalmente rolando no chão, assim, foi um momento muito ótimo. Isso 3 da manhã no estúdio, vocês imaginam. Por isso que é legal imersões em estúdio. Sim. Tem esse tipo de momento que você não tem quando você tá pagando ali 6 horas numa tarde, né, pra ficar no estúdio. Aí falou, não, é isso. E aí na mesma hora a gente já começou a pegar isso 3 da manhã, a gente já começou a pegar uns elementos da Canto Cerrado para colocar na De Tanto Esperar, porque ia encaixar, né? Porque era o mesmo BPM. Sim. E foi isso. E eu brinco, eu já falei isso com a Ana Vilela, inclusive, que essa música é o meu trem-bala. Que ela é muito, tipo, é isso, assim, é você listando coisas que você quer fazer, mas que meio que um mantra para você tentar sobreviver, né? A música anterior é sobre mantras também. E acho que essa reta final do disco é muito sobre isso. Tipo, né? Resumindo um pouco a narrativa do disco.
estou resistindo, estou buscando forças para essa resistência no amor, na criatividade, na arte. Levei um grande baque, tive que enfrentar sozinho o apocalipse, mas agora quero continuar vivendo. Acho que esse é um resumo, assim. Então, essa reta final é muito sobre isso. Maravilha, eu acho que foi incrível, né, a gente poder repassar faixa a faixa, porque a gente descobre outras camadas, outras histórias e faz outras conexões, e eu acho que o papo rendeu e valeu muito a pena. Eu só quero agradecer muito vocês dois terem topado participar aqui comigo desse momento, e esse é o momento que vocês divulgam as redes sociais de vocês, chamam as pessoas para escutarem, para seguirem, engajarem no público, o que quiser. Eu fiquei muito feliz pelo convite, gosto muito do podcast, então conversar com vocês foi muito, muito legal. Espero esbarrar com vocês aí nos shows e rolês da vida, entre aspas, pós-pandêmica. E por favor, escutem, se vocês não tiverem escutado o disco ainda, escutem, procurem logo ali, do Bent, em todas as plataformas. Dá para sair o CD físico também nas próximas semanas. Tem esse clipe novo, que é o de Quando o Sol Sumir, com a Fernanda Takai. Por favor, compartilhe, mande o disco para todo mundo, mande o clipe para todo mundo. A gente está aí nesse contexto terrível do Brasil para a cultura. É um disco independente, teve o apoio da Natura, mas eu não tenho selo, não tenho gravadora, então qualquer coração aberto para o disco, que se propõe a escutar e passar adiante, é muito precioso. Me sigam nas redes, principalmente no Twitter, que é onde eu gosto mais de ficar. No Instagram eu tenho gostado cada vez menos e no Facebook tá lá só. Antes de mais nada, eu queria só agradecer ao Renan pelo convite. Adorei de bater esse papo novamente com o Bent. Vocês podem me encontrar lá no Twitter, no @RiqueSampaio, RIQUE Sampaio. Eu também falo majoritariamente sobre games, na verdade, tipo nas minhas redes, mas de vez em quando rola também uns comentários musicais. Também tenho lá meu site, o Overloader, e eu publiquei recentemente um podcast chamado Primeiro Contato, que é focado na história de tecnologia e computadores e games no Brasil, com contexto político, econômico, social. Também ouçam lá, é um podcast narrativo, documental, super produção, juntamente com o B9. E é isso, queria agradecer de novo e adorei bater esse papo com você, Renan, e com o Bent. Maravilha. Reforçar aqui para vocês seguirem o podcast. Vamos falar sobre música nas redes sociais. A gente é @podcast VFSM no Twitter e no Instagram. No nosso site vamos falar sobre música.com. E você pode apoiar a gente no Padrim. A partir de R$5 é padrim.com/podcast VFSM. Você já tem acesso aos conteúdos com antecedência. Esses programas especiais que a gente grava saem primeiro para os nossos apoiadores. E aí você tem muita informação, que hoje você viu que o Bent veio e trouxe muita informação em primeira mão para vocês. E eu só quero agradecer aos nossos ouvintes e aos dois que participaram comigo. Eu sou o _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Até a próxima. Esse podcast foi editado por Nick Silva.